Será possível que numa sociedade crente e religiosa como a nossa, ainda haja espaço para se ignorar a Deus? Ou pior, aqueles que se dizem cristãos e participam de todos os rituais de uma religião, mesmo assim, viver como se Deus não existisse? A Bíblia diz que isso sempre acontece. E a mensagem de hoje é sobre isso, a tolice de ignorar a Deus. Você tem um minuto para Deus? O Salmo 53 está escrito: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Olhem, estão tomando de pavor quando não existe motivo algum para temer, pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando Deus restará o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. O salmista Davi nesse texto nos mostra o quantas pessoas têm se colocado como ignorantes e tolas ao, em seu coração, ignorar a Deus, ou de achar que Deus não existe, não age no mundo. Ele observa que as pessoas, por conta disso, agem de forma maldosa, maliciosa. Não há ninguém que faça o bem. Todas elas têm se extraviado. Todas aquelas pessoas que buscam apenas o seu próprio benefício, que vivem apenas para se regalar com seus próprios desejos e não fazem nenhum bem ao seu próximo. Isso é colocar no seu coração como que Deus não existisse. Isso é agir como se Deus realmente não estivesse observando ou agindo no mundo. E muitas pessoas têm agido dessa maneira. Aqui ele observa que desde a antiguidade isso era comum. E até os dias de hoje essas coisas também têm acontecido em nosso meio. Existem muitas pessoas que vivem e ignoram a existência de Deus no agir, mesmo dizendo-se cristãos, mesmo tendo a sua fé, mesmo participando de rituais religiosos, mesmo aparentemente sendo uma pessoa de fé e religiosa, mas as suas ações é que vão mostrar realmente que ela não acredita em Deus no sentido de que Deus esteja agindo. Ela, embora possa dizer que existe Deus, mas o seu coração fala o contrário. É isso que o salmista está dizendo aqui, e é exatamente isso que acontece. Muitos de nós falamos que somos cristãos, agimos de maneira religiosa e às vezes na hora de socorrer, na hora de fazer justiça, na hora de viver a verdade, nós omitimos isso. E é exatamente assim que nós ignoramos a Deus, que nós dizemos que como que Deus não existisse. Porque quando nós agimos com verdade, com justiça e com sinceridade, nós estamos dizendo que Deus de fato está agindo no mundo. A maioria de nós, que se diz cristãos, age com todos os rigores da nossa religião, praticando tudo aquilo que a nossa religião de fato nos recomenda, e nos achamos uma pessoa temente a Deus, dizemos que somos temente a Deus, falamos que acreditamos em Deus, mas quando chega a hora de realmente socorrer o próximo, quando chega o momento de nós ajudarmos alguém, então nós nos omitimos pelo nosso egoísmo, pela nossa maneira de querer fazer apenas para si mesmo, nós omitimos de muitas coisas. Assim, o nosso dizer é uma coisa, o nosso proceder é outro. Muitos agem dessa maneira. E a minha oração de hoje é para que a gente possa realmente não viver de capa, não viver de rituais religiosos apenas, mas viver com amor e sinceridade. Porque ignorar a Deus é na nossa ação quando alguém necessitado precisa de nós e nós não socorremos. Quando aquele que precisa fazer justiça e nós fazemos injustiça. Aquilo que precisa ser feito a verdade, nós agimos com mentira. Então, essa é a minha oração e meu clamor de hoje, que nós possamos
viver na prática aquilo que Jesus nos recomendou e aquilo que as Escrituras nos dizem, que não viver apenas de palavra, mas com sinceridade, com pureza de coração. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse dia. Amém.